Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Vaneri, ou Evanício, seja bem-vindo. Então vamos lá para o texto do nosso catecismo. Márcia Mesquita, seja bem-vinda à nossa aula de catecismo. Trabalhando muito, graças a Deus. Edson Gomes, estou de volta, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez, Edson Gomes. Márcia Silva, Francisca Melo. Vamos avante, 494, o texto. Ao anúncio de que, sem conhecer homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 28 a 37. Maria respondeu com a obediência da fé. Não é? Romanos, capítulo 1, versículo 5. Certa de que nada é impossível a Deus. Nada é impossível a Deus. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Como vimos, capítulo 1 de São Lucas, versículos 37 a 38. Assim, dando à palavra de Deus o seu consentimento, Maria se tornou mãe de Jesus e, abraçando de todo o coração, sem que nenhum pecado a retivesse, a vontade divina de salvação, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. E aqui é Lumen Gentium, número, não é? 56, como nós já vimos esse número, que diz, somente repetindo uma parte do número, como diz Santo Irineu, obedecendo se fez causa de salvação tanto para si como para todo o gênero humano. Do mesmo modo, não pouco antigos padres dizem com ela, o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria de mãe dos viventes e com frequência afirmam, veio a morte por Eva e a vida por Maria. Maravilha. Vamos avante. Acredito que está fazendo o curso de Mariologia, né? E ontem nós já tocávamos nesse tema. A maternidade divina de Maria, né? E aqui é o segundo dogma. Dogma, vimos, da Imaculada Conceição. Agora, da maternidade, que é um dos, não é? Um dos primeiros dogmas. 495, denominada nos evangelhos a mãe de Jesus, sobretudo em João capítulo 2, versículo 1, depois 19 e 25, Maria é aclamada, vejam, sob o impulso do Espírito, desde antes do nascimento de seu filho, como a mãe
de meu Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 43. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeira Mãe de Deus. Isso a palavra técnica, não é, do grego é Theotokos. Vejam. E aqui temos o Danzig, no número 251. Acredito que esse dogma é muito claro, não é? É claríssimo esse dogma. Não tem católico, não é, que não aceite ou que não conheça esse dogma, a maternidade divina de Maria. E um dos títulos, como disse no curso de Mariologia, não é, que é o maior título de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e a Mãe de Deus, que constitui, repito, um dogma, ou seja, não é, doutrina da nossa fé. A virgindade de Maria, vimos isso ontem, não é? A virgindade de Nossa Senhora, vimos esse dogma ontem na aula de Mariologia 496. Desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen. Vejam, e como o catecismo coloca aqui, não é? Coloca com todas as palavras, sem, não é, com a terminologia certa, né, sem deixar sombra de dúvida. É claríssimo. É o Concílio de Latrão, não é? Em 649, no Danzig, no número 503, não é? Ela mesma diz: como vai acontecer isso? Eu não conheço homem algum. E o catecismo coloca que os padres, quando falam da conceição virginal de Nossa Senhora, que foi sem o sêmen, a participação do homem. Os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade com a nossa. E vamos lá, como diz, vejam, o Wadi Ismi, número, no inciso 1 a 2. Assim, Santo Inácio de Antioquia, início do século II, estáis firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi, segundo a carne, Filho de Deus, segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado na sua carne, ou seja, na cruz, por nossa salvação sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente, como também ressuscitou verdadeiramente. Esse discurso de Santo Inácio de Antioquia faz uma retrospectiva, né, dentro da virgindade de Nossa Senhora, né, a partir dos sagrados mistérios, a encarnação, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. 497. Os relatos evangélicos entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda compreensão e toda possibilidade humanas. O que foi gerado nela vem do Espírito Santo, diz o anjo a José acerca de Maria, sua noiva. Vejam, Mateus capítulo 1, versículo 20. A igreja vê aí o cumprimento da promessa divina
dada pelo profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías capítulo 7, versículo 14. Segundo a tradução grega de Mateus capítulo 1, versículo 23. Né? Qual é o conceito que eu tenho de mistério? Certo? Todos os mistérios cristológicos, os mistérios mariólogos ou marianos, os mistérios da Santíssima Trindade. O que é mistério? Não é? Eles podem serem conhecidos, aprofundados, mas nunca esgotados. Portanto, sempre vão continuar, não é, mistério para nós. Como diz Dom Henrique Soares da Costa, não é? Uma teologia que não conhece o seu lugar de limitada, um teólogo que pensa que porque estudou, conhece, não é, tudo, é uma teologia da tagarelice. A teologia tem que saber o tempo, diz Dom Henrique, de falar e de calar. A teologia não tem resposta para todos os mistérios. E não tem que ter resposta para todos os mistérios. É mistério. E diz Dom Henrique, continua: a revelação foi plena, mas plena no sentido que o magistério coloca dentro da sagrada tradição. Né? Nos foi revelado aquilo que é necessário para a nossa salvação. Não foi revelado tudo. E por isso, nem todos conhecem tudo. E nem alguns conhecem todas as coisas. Tá certo? Sempre vai continuar sendo mistério para nós, homens, pobres mortais. E por isso, o dado da fé. O dado da fé. Muitas coisas nos são reveladas pela luz da razão, né? Tantas outras nos são reveladas pela luz da fé, como nós, no início desse estudo do catecismo, vimos, né? Naqueles dois temas, eu creio e nós cremos, que são as aulas iniciais do catecismo da Igreja Católica. Deixar bem claro isso, não é? Para a gente não cair na soberba luciferiana, ou seja, na soberba de Lúcifer. Não é? Achou que sabia tudo, sabia mais do que Deus, então achou que poderia derrubar o próprio Deus, passar para trás o próprio Deus. 498. Por vezes tem-se estranhado o silêncio do Evangelho de São Marcos e das epístolas do Novo Testamento sobre a concepção virginal de Maria. Houve também quem se perguntasse se não se trataria aqui de lendas ou de construções teológicas sem pretensões históricas. A isto deve-se responder: a fé na concepção virginal de Jesus deparou com intensa oposição, zombarias ou incompreensões da parte dos não crentes, judeus e pagãos. Ela não era motivada pela mitologia pagã ou por alguma adaptação às ideias do tempo. O sentido deste acontecimento só é acessível à fé que o vê no nexo que interliga os mistérios entre si. No conjunto dos mistérios de Cristo, desde a sua encarnação até a sua Páscoa. Santo Inácio de Antioquia já dá testemunho deste nexo. Abre aspas. O príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que a morte do Senhor. 3 mistérios proeminentes que se realizaram no silêncio de Deus. Vejam só o que eu falei, não é? Santo Inácio de Antioquia. Ele fala nas catequeses do Advento, quando fala do nascimento
do Senhor, não é? Alguns mistérios, diz claramente Santo Inácio de Antioquia, no Catecismo da Igreja Católica, o número 498. Alguns mistérios Deus reservou ao seu silêncio. O cardeal Sara, quando fala no silêncio de Deus, quando fala no silêncio, ele diz que Deus é o próprio silêncio. Não é? E nós sabemos que na divina liturgia, silêncio não é apenas um calar a boca e trancar a língua dentro da boca, não. Mas é um estado, é uma postura de mente, de corpo e de alma. É uma integridade e uma inteireza. Silêncio na Santa Liturgia é um rito, minha gente. É um rito que o Papa Emérito, Bento XVI, o Papa Emérito, não é? Diz no Espírito da Liturgia, que é um livro, o Espírito da Liturgia, diz que é um rito móvel que corta, que percorre todos os ritos da Santa Missa. Da Santa Missa. Vejam. Então, alguns mistérios, como disse anteriormente, nós podemos conhecê-lo, aprofundá-lo, mas não esgotá-lo. Uma teologia que pensa que conhece tudo e que esgota todas as coisas é uma teologia da burrice, é uma teologia da bestialidade, é uma teologia da idiotice, é uma teologia da tagarela, que fala coisas que não deveria falar e por isso que cai na heresia. Muitos intelectuais caíram, não é, outrora na heresia porque justamente ficaram dentro desta autossuficiência, prepotência e soberba, pensando que conhecia tudo. Estava escolhendo uma parte da doutrina apenas e não ela toda. Nós sabemos que a nossa fé católica vem de catalon, quer dizer totalidade, universalidade, inteireza da fé. Eu não posso viver uma fé de buracos, né? No Sagrado Magistério, escolher coisa que eu gosto. Na Sagrada Tradição, tirar coisas que eu gosto. Nas Sagradas Escrituras, tirar coisas que eu gosto. Isso é um crente, isso é um católico que vive a sua fé de buracos. Ou seja, quem vive sua fé de buraco acaba, não é, tornando o seu próprio terreno, seu próprio espaço geográfico territorial, veja, depressivo. Depressão, né? Vem numa planície, um buraco você encontra e cai no próprio buraco. Cuidado. Então, no número 499, o subtítulo é Maria sempre virgem. Tem isso ainda, viu? Não ficou na Idade Média, não ficou no início da igreja. Maria sempre virgem faz parte da doutrina atual, que é o Concílio Vaticano II. E atenção, não é? Aqui, ó, dos documentos do Concílio Vaticano II, nós vimos que o último capítulo da Constituição Lumen Gentium fala da doutrina e da teologia mariana, que justamente por ser um concílio mais pastoral, mas que não aboliu o concílio doutrinal que foi de Trento. Então traz muitas coisas e existe o catecismo do Concílio de Trento, viu? É uma beleza. Eu estou adquirindo, quando nós terminarmos esse catecismo da Igreja, não é, romana, do Concílio Vaticano II, vamos estudar o catecismo, não é, de Trento, do Concílio de Trento. Só doutrinário, só doutrina. E aí a gente vai conhecer toda a doutrina, tintim por tintim, como nós nordestinos dizemos, tá certo? Ana Lúcia diz aqui no Instagram: Padre Edivânio, direto para que a gente também não sejamos autossuficientes. Exatamente, né? Tem que ser direto, certo? Esconder nada, né? Porque tem bons leigos muito inteligentes, porque conhece uma coisinha, aí já passa
veja, a esnobar os irmãos da própria comunidade, da própria pastoral, do próprio movimento, do ministério, porque pensa que sabe mais do que o irmão. E às vezes tem leigo tão soberbo e tão, me desculpe as palavras fortes, tão imbecilizado que pensa que sabe mais do que o padre. Não é? Tem leigos assim, infelizmente. Acorda, povo católico. Eita, padre, precisamos sim aprender. Ótima ideia, certo? E que fica com coisinhas, não é? Coisinhas. Então, para mim, essas pessoas, vejam, o meu conceito de conhecimento e de intelectualidade, né? Eu posso ser intelectual, posso ter uma mente brilhante. Se eu não tiver humildade, eu posso me sufocar, né, com as informações que eu tenho. As próprias informações, elas podem me levar ao colapso. Há uma diferença entre intelectual e inteligência. Intelectual é o soberbo de informações. E ele não sabe, ele não tem, não é, um tipo de cognição que é da associação. Ele não sabe fazer conexão entre as informações. Ele tem muitas informações e há uma ânsia de falar. Então se torna uma tagarelice de passar para o povo, para as pessoas que sabem. Toma informações. O inteligente não. O inteligente é aquele que transforma as suas informações em conhecimento. O intelectual, ele é transitório, ele é passageiro. O inteligente, ele é, veja, ele é constante, ele é contínuo. Se tornou formação, não informação. Informação, ela deforma. Formação, ela forma. Ela forma a pessoa. Informação não toca no caráter de ninguém, na personalidade de ninguém. Formação muda o caráter, muda a personalidade da pessoa, muda a postura da pessoa. E ela sabe entrar e sabe sair, sabe, como diz o Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Tempo de falar, tempo de calar, tempo de derrubar, tempo de levantar, de destruir e construir. Esse é o inteligente. Fora disso, são todos aí fruto dessa época de transitoriedade, vejam, que as pessoas não sabem de nada. Pessoas não sabem de nada. São as novas mídias. Eu olho para o intelectual, fruto das novas mídias, que só tem informações, É uma poluição terrível que causa depressão, transtornos, não é? E desequilíbrios psíquicos nas pessoas. É isso que eu acho, tá certo? Me pediram isso, eu estou falando para vocês. Marli Domingos, de verdade, às vezes sim, inteligente, mas não são sábios. E tem até outra parte também de tornar a inteligência, Marli Torre tocou, em sabedoria. Vejam. E o que é a inteligência é puramente, claro, nós usamos as faculdades dadas por Deus, que é a própria inteligência, a liberdade e a vontade. Veja, o inteligente age por aí, mas a sabedoria, ela é sobrenatural, ela é transcendental, não é apenas imanente, humana, portanto, não é? A inteligência, ela é experimental. A sabedoria, ela requer a fé, requer a esperança, requer o amor, né? E se faz também dentro do dia a dia. Vejam, as pessoas têm uma ideia muito troncha sobre sabedoria. Pensa que sabedoria é questão de velhice.
questão de tempo. Não, tem pessoas que quanto mais velha elas ficam, mais idiota elas ficam. Tem pessoas. Me desculpe dizer, viu? O padre está usando termos fortes, mas quanto mais velho, mais não aprendeu nada com a vida. A vida deu tanto na cara dessa pessoa, a vida passou tanto para trás, ela continua fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, as mesmas burrices. Isso não é sabedoria. Não. A sabedoria é o conjunto. É o conjunto. Mas, sobretudo, não é o dom de Deus. E a nossa doutrina diz que é dom de Deus. É preciso pedir, sobretudo na crise, no sacramento da crise, pedir esse dom da sabedoria, junto com o dom do conhecimento, junto com o dom da sabedoria, junto com o dom da ciência. Tá certo? É bem verdade que tem pessoas que nunca foram para a escola, não é? Nunca frequentou a escola, analfabeto, como a gente diz aqui no Nordeste, em Pernambuco, de pai e mãe. Mas converse com essas pessoas. Elas têm uma serenidade, uma paciência, não é? E não é questão apenas de educação e gentileza, mas ela espera o tempo certo de falar, e falar com consciência, e espera também um tempo certo de calar. Isso é sabedoria, minha gente. Sabedoria. Isso depende muito, não é, da estrutura familiar que você tem, depende muito do ritmo de vida que você leva e depende de muitos elementos. Ana Lúcia diz sim, como Salomão pediu, peçamos também a sabedoria. Certo? Vamos avante? Então, Maria sempre virgem, o aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. Vejam, e aqui nós podemos, não é, o décimo, que é o número 427. Como terminar esse número, nós vamos ler. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como a Aei Paternus. Pronuncie Aei Paternus, ou seja, sempre virgem. Aei Paternus, Aei Paternus quer dizer sempre virgem. Vejam, não é? Mas vamos para aqui, ó, o Denzing falado, não é? É este aqui, de Hahnemann. É o autor, ou seja, o organizador. É o chamado Hahnemann Denzing. 427. Número 427. Vamos lá, avante. Vejam. Uma parte dela nós já lemos, que diz assim: se alguém diz que a Santa, Gloriosa e Sempre Virgem Maria, olha a terminologia expressiva. A Santa, Gloriosa, Sempre Virgem Maria. Diz, veja, aqui o segundo concílio de Constantinopla, não é? É o quinto concílio ecumênico, de 5 de maio a 2 de junho de 553. Que maravilha! Vejam, vamos avante. É de ir parar, somente em sentido impróprio e não verdadeiro, ou que ela o é por atribuição, como se dela tivesse nascido um simples homem, e não tivesse se encarnado e nascido dela o Deus, Verbo, porque, segundo dizem, o nascimento do homem diria respeito ao Deus Verbo, enquanto unido ao homem que nasceu.
E se ele acusa o Santo Sínodo de Calcedônia de chamar a Virgem de Hípara, nesse sentido ímpio imaginado por Teodoro. Foi aquela heresia de Teodoro, né, que é um bispo cardeal da igreja, veja. Ou se alguém a chama omnípara ou cristípara, como se Cristo não fosse Deus, mas não a confessa propriamente e segundo a verdade de Hípara, desde o momento em que o Deus Verbo, gerado pelo Pai, antes dos séculos, nestes últimos tempos, se encarnou nela e não reconhece que é com este sentimento de veneração que o Santo Sínodo de Calcedônia a proclamou de Hípara, seja anátema, de Hípara, ou seja, mãe de Deus. Mãe de Deus, seja anátema, esteja excomungado da igreja. Veja só. Como, e não foi superado não, viu? Não foi superado nem o dogma e nem a doutrina ainda. Como existem católicos hereges, minha gente. Como existem católicos hereges. Que, não é, em conversa de corredor, em conversa de esquina de rua, em conversa de vizinhança, vejam que Maria não pode ser a mãe de Jesus enquanto Deus, enquanto divino, então, portanto, não é a mãe de Deus. Que não professa também a virgindade de Nossa Senhora. E que acredita em conversinha de protestante. Vejam, que concorda ou que fica com dúvidas. E muitos saíram da igreja por causa dessas dúvidas. Quanto existem católicos ainda, não é, cismáticos. Vejam, cismáticos, apóstatas, hereges, dentro da própria igreja, que gosta da igreja, gosta do grupo que está, da pastoral, do movimento, veja, gosta de cantar no ministério, gosta de ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, extraordinário da Sagrada Palavra, mas não aceita Maria. Em todo sentido, ele é um herege, ela é um herege dentro da Igreja Católica. E se nós honrássemos a nossa... Veja, hoje é muito complicado isso, mas se tais pessoas vivessem na Idade Média... porque nós hoje somos muito, mas muito mesmo covardes. Veja, nós temos medo, nós temos um respeito humano exagerado. Nós sabemos e consentimos que essas pessoas se autoproclamem católicas e com tantas reservas da fé. É claro o concílio, segundo o concílio de Constantinopla, veja, é claríssimo, seja anátema, esteja fora da igreja, não pode comungar, não pode receber o corpo e o sangue de Cristo. E ainda hoje, viu, aqui na minha paróquia, não é um, não são dois, três. Quando a gente faz uma pregação, uma homilia mariana, as pessoas fazem logo assim, ó, cruzam os braços e fica emburrado, porque está ouvindo falar mais de Maria do que parece Jesus Cristo. E dizem assim, eu não vou para a missa para ouvir coisa de santo, ou não vou para a missa para ouvir coisa, conversinha, eu fui para a missa para ouvir palavra de Deus. Claro, na missa você só escuta a palavra de Deus, independentemente que se proclame
se proclame. A missa é toda a palavra de Deus, está toda fundamentada na palavra de Deus. É uma infernal ignorância, porque tem santa ignorância, que o próprio Evangelho diz, não é? Os ignorantes, o próprio Jesus disse, os ignorantes serão salvos. Essas são santas ignorâncias, mas existe infernais ignorância que leva de fato o camarada para o inferno. Exato. João de Maria, não é? Esse João de Maria é um amigo, ele é o fundador da página Teu Sou, certo? Veja, ele diz mentalidade protestante, certo? Que não aceita. Então, estas pessoas estão se iludindo, fazendo caminho na Igreja Católica, mas não quer nada com santidade, porque não existe na Igreja Católica, vejam, atenção aqui, sem medo de errar. Claro que ele é, Jesus Cristo, é o Santo dos Santos, é o Santíssimo Jesus Cristo, e todos os mistérios e dogmas de Nossa Senhora é em relação a Jesus Cristo. Tá certo? Veja. Poderá, aqui é uma partícula, não é que eu vou colocar, se existir santo sem Cristo. Veja. Mas nunca existirá santo sem Nossa Senhora. Poderá existir santo sem Jesus Cristo. Conscientemente falando. Mas nunca poderá existir santidade sem Nossa Senhora. Atenção, católico. Você aceitando ou não, não poderá existir santidade sem Nossa Senhora. Ela é modelo. Aliás, ela é modelo. Ela é o ícone. Ela é a discípula. E por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo sem veja, mesmo com... E aqui eu quero fundamentar, justificando, aquela fé. Com certeza, padre, é a mais pura verdade. Está dizendo Nanau, não é? Veja, Ana Lúcia diz sim, verdade, padre. Amiga me disse, vivi desde criança, estava cega sobre Maria, e ela não salva agora de descobrir a verdade. Veja, atenção, eu quero aqui, tem muitos teólogos, e tem muitos leigos que tem plataformas aí, veja, no YouTube, no Instagram, não é? No Facebook, nas páginas, que se diz que são católicos para malhar o pau na igreja. Malhar o pau na igreja. E diz que são católicos ortodoxos que estão defendendo a igreja pura. E que os estudos deles... E são católicos leigos de sucesso. Não vou citar nome porque a ética não me permite. Veja. E padres também. Com odor de santidade e de intelectualidade nas páginas. Que não aceita o Papa, não aceita os bispos, fala dos bispos, dos santos bispos. Vejam. E malha o pau em certos dogmas e em certos mistérios da nossa fé. Eu quero dizer a esses sabidinhos, os santinhos, e para mim santinhos são aqueles políticos que fazem nessa campanha, não é? Aqui no Nordeste é chamado santinho, viu? Vocês que estão em outro estado, que fazem e entregam. Santinho para mim é isso, porque ou santo ou nada... Não tem diminutivo de santinho, é santo. Veja. Então a gente está falando da santidade. Eles estão sendo heréticos, hereges e não sabem. Já estão excomungados, anátema. Ou se aceita
não é? A igreja, como ela se apresenta no tempo e na história, como se apresentou em todas as décadas, em todos os séculos, em todos os milênios. Eu posso não gostar da pessoa. Eu posso não gostar da pessoa, veja, de Bergoglio. Mas eu tenho que aceitá-lo enquanto o ministério petrino, enquanto sendo pontífice, o Papa da minha igreja. Vejam, foi constituído pela igreja, pelo colegiado, e tantas outras realidades. E tantas outras realidades da nossa igreja. Não existe isso. E tem muitos leigos que seguem estas pessoas de carteirinha e fica batendo palma. São leigos analfabetos na fé, são leigos que não entendem, não estudaram a doutrina da igreja, não estudaram a história da igreja, não estudaram o catecismo e não estudaram as Sagradas Escrituras, que vai atrás de um povo desse. Não existe, não é? Eu me autoproclamar que amo a minha igreja e não aceito como ela existe. Por quê? Porque uma coisa leva a outra, meu irmão, minha irmã, não é? Se eu digo que o Papa tal, isso eu digo que a igreja não é infalível. Eu digo que a igreja não é santa, é pecadora. E eu digo que a igreja erra. A igreja não erra. Ela é santa, é imaculada, como Nossa Senhora é imaculada. Deu para entender? Se eu critico um aspecto, eu estou criticando, levando a um outro necessariamente, nessa comunhão, na comunhão de relação dos mistérios. Certo? Uma coisa é eu, Padre Adivânio, e você não aceitar as frasezinhas do Papa Francisco quando ele está tuitando, certo? Mas quando ele fala no colegiado, quando ele fala de forma, de fato, do seu ministério petrino, então é palavra de Deus para nós, dentro daquelas 3 dimensões: magistério, sagrada, veja, tradição e sagrada escritura. É palavra de Deus para nós. Você aceitando ou não, tanto faz. Você não tem poder nem força. É a igreja de Cristo. Tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Tudo que desligar será desligado nos céus. E atenção, no curso de Mariologia a gente está aprendendo que tudo que a gente fala da igreja fala de Maria. E tudo que a gente fala de Maria fala da igreja. Então, se eu digo que a igreja é pecadora, eu digo também que Nossa Senhora não é imaculada. Atenção, é preciso ter uma inteligência associativa, aprendizado associativo, não é? Senão eu quero defender uma coisa e negando outra. Eu não posso fazer isso. Tá certo? Vamos aqui para o número 500, rapidinho. A isto objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria, com efeito, Tiago e João, irmãos de Jesus. Está fundamentado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 55, são os filhos de uma Maria, discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria. Mateus 28, 1. Trata-se de parentes próximos de Jesus, consoante uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Vejam, é o que nós vamos ver, não é? Amanhã, na segunda aula da Semana de Mariologia. A partir das outras Marias, vamos fundamentar, não é, este problema levantado há séculos
que Jesus, aliás, Maria teve outros filhos. Que o catecismo já dá a resposta. Trata-se de outra Maria, discípula de Jesus Cristo. E quando ele faz a menção ao Antigo Testamento aqui, não é? É porque todo o Antigo Testamento não tinha a dimensão de parentesco, a divisória familiar que nós fazemos. Então, todo parentesco familiar era chamado de irmão, e até mesmo os amigos mais próximos, os amigos mais íntimos eram chamados de irmãos. Nós podemos ver aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 8, 14, 16, 29 e 15. Não é? Quem quiser conferir está nesta relação. Tá certo? Vamos parar por aqui. Amanhã nós damos continuidade no número 501. Tá bem? 501 para entrarmos novamente no ministério ou no mistério da vida de Jesus Cristo. Tá certo? O padre hoje pegou pesado, não foi? Mas é assim mesmo, para defender com bravura nossa fé. E se chama apologia, certo? Os padres apologetas defenderam como que nós precisamos hoje de profetas e de mártires que defenda a fé e a igreja, certo? Una, santa, católica, apostólica, romana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora das Graças, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.